A paz do Senhor, amados. Amém. Como vai? Tudo na paz, tudo bem? Com Jesus no barco, tudo vai bem? Glória a Deus. Então, dê um brado de vitória. Não temas, porque o Senhor é contigo. Amém, igreja. Glória a Deus. Quero compartilhar com meus amados irmãos a palavra do Senhor Jesus aqui no livro de Marcos, capítulo 9. O versículo 17, vamos falar sobre o jovem lunático. Antes da gente ler o texto, quero pedir a você para deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário, tá bom? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-o, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntando o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém, amados? Glória a Jesus. O Espírito Santo ministrou no meu coração. É um texto muito profundo, né? Então já vimos aqui nesse texto a presença de espírito imundo, tá? São demônios, espíritos malignos. Na realidade, é uma luta que existe, ela existe, muitas pessoas não acreditam muito, né? E quando se fala aqui que ele espumava a boca, né, ficava espumando, alguns entendem que seria a epilepsia, tá? Então, muitas das vezes, amados, o ataque epilético, muitas das vezes, se você orando forte, né, em nome de Jesus, a pessoa ela é curada, né? Eu falo isso porque até mesmo quando eu ainda era muito jovem, eu lembro que alguém me levou numa igreja, era muitos anos atrás mesmo, era bem jovenzinho, mas eu lembro que eu vi na saída do culto, né, uma pessoa que deu esse ataque, né? Aí começou a espumar a boca e ficava tremendo. Amados, eu lembro disso porque me marcou. Eu vi uma obreira, acho que foi um obreiro, foi um homem, um obreiro, ele segurou a cabeça do rapaz assim, com as duas mãos, né? Segurou mais ou menos aqui assim, ó, e começou a orar, amados, aquela oração, e deu a ordem em nome de Jesus: Satanás, espírito maligno, sai desse homem agora. E deu a ordem: sai! Aquele homem fez assim, ó, amados, aquela pessoa ficou sã, parou de tremer, parou de espumar a boca, foi automático. É o poder de Deus, querido. É muito forte essa palavra, porque os espíritos malignos, ele existe, então ele coloca enfermidade nas pessoas, né? Então aqui nós vimos que esse homem, ele tinha um filho assim, né, que tinha esse problema. Então o que acontece? Onde nós lemos, nós vimos que o espírito imundo fazia isso com o menino, e levaram, né, e ele levou o seu filho aos discípulos. Mas onde nós lemos aqui diz que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem.
Então agora Jesus ele diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então aqui, amados, é uma coisa importante: deixar de guerrear de modo eficaz contra os demônios é considerado fraqueza espiritual da parte dos discípulos de Cristo, né? Porque Jesus ele diz que eis que vos dou autoridade para em meu nome expulsar os demônios, e esse aqui os discípulos não conseguiram expulsar, então teve aquele alvoroço, né? Então Jesus agora mandou trazer o jovem, né? E quando trouxe o menino, o demônio, né, manifestou ali, começou com violência, agitou, né? Agitando ali com violência e revolvia-se espumando, né? Aí agora Jesus pergunta ao pai do menino quanto tempo, né, que aquilo vinha acontecendo, e o pai responde: desde a infância. Então agora vimos que Jesus agora começa a dialogar com o pai do jovem, do menino. E interessante nesse diálogo é que o pai do menino disse assim: Senhor, se tu podes, né, fazer alguma coisa, ajuda-nos, né? Faça. Só que nesse diálogo Jesus fala com ele sobre fé. Olha, amados, é forte, né? Então, Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Aí ele diz assim, a resposta do pai do jovem, do menino: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então Jesus ali expulsou o espírito imundo, né, que era mudo e surdo. Espírito mudo e surdo. Jesus deu a ordem: eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. Na mesma hora, o demônio foi embora. Então, Jesus fala de fé. O importante é que aquele pai, ele levou o filho aos discípulos, né? Ele teve essa fé de levar até os discípulos. Mas quando estava de frente com Jesus, ele tinha dúvida. Quantos acontece? Isso tem acontecido muito, amados, na realidade. Muitos têm fé de vir para a igreja, né? Mas quando nós estamos orando ali que Jesus está presente, a dúvida é muito grande, porque tem fé de vir para a igreja, mas não tem fé que Jesus pode realizar aquilo que ele acha que é impossível acontecer. O que é impossível para nós é possível para Deus. Mas só que aquele homem, ele, com humildade, ele disse: eu creio, Senhor, ajude a minha incredulidade. Então aquele homem não tinha uma fé perfeita, mas ele teve uma fé que conseguiu, que abriu caminhos para que o milagre do Senhor Jesus viesse ser realizado na vida dele. Ele alcançou, entendeu? Então, que você venha ter esse tipo de fé, né? A fé que alcança, que o milagre acontece na tua vida, né? Porque realmente, muitas das vezes a nossa fé, e dentro de nós é essa luta, né? De incredulidade, de querer duvidar, e você: não, eu não vou duvidar, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Jesus falou, ele: Senhor, se tu podes, olha a pergunta dele: se tu podes. Aí Jesus falou assim: mas tu pode crer? Tudo é possível que crê. Então, esse diálogo com esse homem é muito forte, né? Porque Jesus, ele nos ensina sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Mas o que acontece? Só que existe agora também o diálogo de Jesus com seus discípulos. Como? É quando chega aqui no versículo 28, que Jesus, entrando em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amados, é muito forte, né? Quando o pai diz: ajuda a minha incredulidade, o que isso quer dizer?
que nesta vida nossa fé é frequentemente associada a dúvidas. Nem por isso Cristo deixará de atender às nossas petições, porque Ele compreende as nossas fraquezas e se compadece de nós. Devemos confessar-lhe a nossa falta de fé e orar, pedindo-lhe a fé necessária. Está vendo, queridos? Então é importante a gente pedir ao Senhor, como aquele homem: eu creio, Senhor, ajuda-me, ajuda a minha incredulidade, me ajuda a crer, Senhor, aumenta a minha fé. Preciso, Senhor Jesus, para alcançar o milagre. Aleluia. Só que quando Jesus estava com os discípulos, que eles perguntaram isso, Jesus falou assim: olha, essa caixa de demônio só sai a não ser com jejum e oração. O que isso quer dizer? Jesus não está dizendo aqui que para expulsão de certo tipo de espírito imundo era necessário um período de oração e jejum. O princípio aqui é outro. Olha só qual é o princípio, amados. Onde há muita oração e jejum, resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Mas, aonde há pouca fé, há pouca oração. É muito forte. Então, o que isso quer dizer? Se os discípulos tivessem uma vida de oração e jejum como Jesus, poderiam ter resolvido aquele caso, né? Então, se tem pouca fé, pouca oração, né? Então, aonde há muita oração e jejum, resultante de dedicação genuína a Deus e a sua palavra, né? A abundância de fé. Não tem aí, quando a gente diz assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, pode ser nessa direção aqui que nós estamos falando, né? Eu estou falando com vocês. Onde há pouca fé, pouca oração, queridos. Então, aonde há muita fé e jejum, oração, há muito jejum e oração, né? Então, aí Jesus falou: essa caixa de demônios só sai a não ser com jejum e oração, o quê? Com dedicação, né? E com fé. Então, se eles fossem se eles tivessem enquadrado nisso aqui, eles tinham resolvido o problema, o demônio tinha saído. Glória a Deus. Então é muito forte essa palavra. Então, para a gente já terminar, amados, né, para fechar para terminar o que Deus colocou no meu coração, para a gente fechar, é muito forte. Por quê? Mas nós falamos assim, mas sem fé é impossível agradar a Deus, então temos que ter fé. Mas o que acontece? Deus ele não está limitado por nossa falta de fé, né? Deus ele continua sendo Deus, né? Você crendo ou não crendo, você buscando ou não buscando, Deus sempre vai continuar sendo Deus. Então ele não está limitado, né? Na realidade, pela nossa falta de fé. Mas tem uma coisa que é muito forte. O que acontece, né? Que eu quero dizer aqui, o ponto principal não é que a fé do crente permite a obra de Deus. Deus não está limitado pela nossa falta de fé. O detalhe é que a nossa capacidade de receber é limitada, né, pela ausência da fé. Então, a nossa capacidade de receber as coisas de Deus, né, ela é limitada, mas por causa do problema é Deus? Claro que não. É a ausência de fé em nós, nosso coração. Então, foi a conversa que Jesus teve com aquele homem, né? Senhor, se tu podes, então nos ajuda, Jesus. Se tu podes crer, se tu crer, se creres, verás a glória de Deus. Então, naquele diálogo, Jesus falou sobre fé. Então, Jesus está falando contigo também sobre fé. Creia, né? Se você vai buscar o Senhor, ou se você dobrou seu joelho aí na sua casa, ou se você veio para a igreja para falar com Deus, então se você teve fé para falar com Ele, então você tem que crer que Ele tem poder para realizar. Ele tem todo o poder, amados. Então temos que ter fé. Então essa falta de fé é que faz a gente não receber muitas bênçãos do Senhor, né? Essa ausência de fé em nós. Então o Senhor fala conosco dessa maneira. E aonde há abundância de oração, de jejum, né, de fé, é fé. Onde há fé,
há muita oração. Aonde há pouca fé, há pouca oração. E pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, muita virtude. Amém? Que você venha então construir, ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, ter essa intimidade com Ele e ter essa fé, né? Creia no Senhor Jesus, tá bom? Tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. E aquele pai alcançou o seu milagre, né? Jesus libertou aquele jovem daquele espírito imundo, né, que se retirou, né, à ordem do Senhor Jesus. E Ele nos dá essa autoridade, da qual Ele deu para os discípulos. Mas os discípulos, por falta de dedicação, por falta de fé, né, de abundância ali, de fé, de oração, de jejum, eles não puderam resolver aquele caso, né? Mas Jesus nos deu essa autoridade. Então, se dedique ao Senhor, ore, consagre, jejue, né? Tenha fé, porque quando você ordenar, o mal tem que sair, porque Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então você vai ordenar: Satanás, espírito imundo, em nome de Jesus agora, sai agora. Aí o demônio vai embora automaticamente, é na hora, porque o Senhor nos deu a virtude para expulsar os demônios, curar os enfermos. Amém? Que você venha ficar com essa palavra e que você venha meditar. Creia nas promessas do Senhor, creia no Senhor Jesus. A fé é o firme fundamento, tá? O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não sente prazer nele, diz o Senhor. O justo viverá de fé em fé. Deus venha abençoar a tua vida. Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Ative o sininho de notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? E deixe seu comentário. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida grandemente e que os teus sonhos venham se realizar na presença do Senhor. Creia que o Senhor tem poder para realizar. O que é impossível para nós é possível para o Senhor, porque para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.